Oi, gente. Tô aqui com duas pessoas que eu admiro demais e que têm uma carreira espetacular numa área que a gente vai aprender muito, porque eles ligaram tudo aquilo que eles aprenderam na trajetória, trazendo também para o nosso corpo. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho hoje com o Rodrigo e com a Janete. Rodrigo é naturólogo, a Janete é psicóloga, mas eles vão falar um pouquinho da carreira deles, da formação deles para vocês, e depois a gente vai entregar um presente, que é um projeto que eles estão trabalhando maravilhoso. Muito obrigada por vocês estarem aqui, e eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho dessa formação, dessa trajetória e dessas escolhas que vocês fizeram pelo ser humano, antes de tudo, né? Isso mesmo, né, Karina? Obrigada, primeiro aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e com o Rodrigo e poder compartilhar um pouquinho, né, da trajetória profissional, pessoal, da carreira, de tudo aquilo que já foi acontecendo e que tem acontecido, né, na minha vida, com os vários projetos aí que eu já desenvolvi e tenho desenvolvido. Então, gratidão por esse momento aqui. Como você disse, eu sou psicóloga, tenho 25 anos já de psicologia. Uau, eu tenho 20. E assim, na verdade eu comecei a minha vida profissional como professora, né? Como professora de educação infantil. Já era um projeto assim desde a infância, eu queria muito ser professora, né? Eu gosto de dizer que eu brincava na infância, eu brincava de escolinha e eu já era professora. Então eu queria muito ser professora e comecei muito cedo, comecei com 17 anos. E aí depois me encontrei com a psicologia. Tive uma professora que era psicóloga e aí me encantei. E em função já de experiências que eu tinha com grupos de jovens, grupos ligados à igreja, né? Eu frequentava muito igreja. E assim, sempre as pessoas me procuravam às vezes para conversar, né, para ajudar, para auxiliar em alguns problemas. E eu fui entendendo que a psicologia poderia ser um caminho, né? Uhum. E então fui para a psicologia. E lá eu encontrei a psicologia organizacional, me encantei, né, pela área da psicologia organizacional, mas também gostava já da clínica, desde a época da graduação, e muito da educacional, da escolar, em função de já ser professora há muitos anos, né. Então, durante muito tempo, eu trabalhei com a psicologia nessas várias áreas, na organizacional, na clínica e também na educacional, na pesquisa, na docência. Então, durante muitos anos eu fui transitando aí por essas várias áreas, né, da Uhum. psicologia. E aonde teve esse encontro com a questão da terapia corporal ou esse olhar, assim, como foi isso, Janete? Então, na psicologia, nós temos várias abordagens, né? Não só várias áreas, mas também várias abordagens. Então, assim, a primeira abordagem que eu conheci e fiz formação foi Gestalt terapia. Uhum. Durante muito tempo eu trabalhei com Gestalt, com abordagem gestáltica, em empresas e também no consultório, na área clínica. Conheci a corporal ainda lá na graduação, mas assim foi muito rápido, foi algo que passou e que naquele momento não me chamou tanta atenção, não me tocou, né? Eu fui realmente para Gestalt, e aí fiz vários cursos de pós-graduação, mestrado, e quando eu fui para o doutorado, que foi em 2014, foi que eu conheci a psicologia corporal. E foi tão interessante essa história, eu acho ela tão interessante assim na minha vida, porque como eu vinha da área organizacional, eu entrei com um projeto no curso de Ciências da Saúde, com um projeto para o doutorado, e meu objetivo era estudar a qualidade de vida, mas de trabalhadores, porque eu ainda estava um pouco vinculada à A área área organizacional, organizacional. né? E o meu orientador, que foi o Dr. Selmo Celeno Porto, ele estava dando uma disciplina sobre deficiência, e eu fui fazer essa disciplina com ele, ele me falou, olha, faz o seu projeto, então, sobre qualidade de vida de trabalhadores com deficiência. E eu escolhi, então, deficiência física, hemiplegia, né? E fiquei 6 meses com esse projeto, fazendo disciplinas, e esse projeto não andava, e eu não conseguia andar com esse projeto, e eu já bem distante da área organizacional.
E era bailarina já. Eu sou bailarina há muitos anos, né? E um dia na minha aula de dança, uma atividade que a professora realizou me tocou muito, me mobilizou muito, me fez pensar muito no que eu queria para os meus próximos 10, 20 anos de vida, né? E coincidiu que meu orientador tinha dado uma aula em que ele disse que quando a gente escolhe uma linha de pesquisa, a gente fica uns 20 anos com aquela linha de pesquisa, ou então para a vida toda, né? E aquilo me tocou, aquelas duas falas me tocaram muito, e eu pensei, mas eu não trabalho mais com a área organizacional, com empresa, não trabalho com deficiência, não trabalho com falta de movimento. Pelo contrário, eu trabalho com movimento, com né? movimento, Como bailarina. trabalho com dança, com movimento, com corpo, né? E aí, então, eu criei coragem e pedi ao meu orientador para mudar de tema. Eu quero estudar qualidade de vida, sim, mas de mulheres, e mulheres que dançam, que é o que eu faço. Eu quero entender, né, o que é que acontece com mulheres que dançam, mulheres adultas. E criei coragem, pedi para o meu orientador e ele me respondeu que o tema era meu, que eu só tinha um mês para resolver tudo, porque eu tinha que mandar, né, para o projeto para a plataforma Brasil, para o comitê de ética. E eu, com um mês, comecei a mudar meu projeto e fazer pesquisas e sites e artigos, e encontrei um artigo do Centro Haitiano de Curitiba que falava exatamente o que eu procurava, né? Que era a relação da dança com a psicologia corporal, com Reich, com qualidade de vida, e era tudo que eu estava procurando. Então eu me lembro que naquele ano, 2014, eu fui para Curitiba, participei ainda de um congresso, o congresso ia acontecer um mês depois, e naquele ano o congresso foi em agosto, ele sempre é em junho. Naquele ano, em função da Copa do Mundo, ele foi em agosto, eu consegui ir para Curitiba, participei do congresso, conheci várias pessoas e voltei para Goiânia com a certeza de que eu queria trabalhar com psicologia corporal, queria conhecer, e que Queria verticalizar e aprofundar. E aprofundar, e a minha tese de doutorado ia ser nessa direção, e de fato foi, né? Então, de lá para cá, então, a psicologia corporal, ela não é antiga na minha vida, ela é até bem nova, né? Bem recente, de 2014 para cá. Eu tenho, então, trabalhado no consultório com psicoterapia corporal, e aí fiz vários cursos, várias formações, né? Pós-graduação. E aí tudo foi acontecendo nessa direção, na direção da dança, do movimento, do corpo, mas sempre integrando, né? Integrando esse prazer pela dança, esse gosto pela dança, mas com o trabalho, com a profissão. Então, eu tenho conseguido integrar, que era algo que eu queria muito, né? Que era trazer a dança para a psicologia e trabalhar com o corpo e com o movimento. Então, eu costumo dizer, né, que o caminho se faz ao caminhar. Você falou que a psicologia te encontrou, você já dançava, e aí quase numa etapa final vem a questão do movimento das mulheres e você se encontra de novo com esse caminho, né? E ele se faz lindamente na sua vida atual. Isso, e se integra, né? Que era algo que eu queria muito. E cada vez mais eu tenho percebido essa integração. A gente também, que te acompanha de pertinho. Que bom. Rodrigo, e você? Conta um pouquinho. Primeiro, eu queria agradecer, né, Karina, a oportunidade de estar aqui com você, né, nesse espaço de fala, nesse espaço de escuta, nesse espaço de levar para as pessoas a oportunidade de contar a nossa história e também dizer o que são os nossos sonhos que fazem a gente caminhar, né, como tu estás dizendo. Agradecer também a presença da Janete, que tem sido assim uma parceira de trabalhos coletivos aqui em Goiânia, né? Eu estou chegando em Goiânia, vai fazer 1 ano e 2, 4 meses, eu acho. E falar um pouco da minha história, falar exatamente desse caminho que vai se abrindo de repente, né? De repente tu te vê mergulhado em algo, né? E eu lembro de uma cena que eu estava na beira do rio, né, que eu faço um trabalho, eu sou de Santa Catarina, faço um trabalho, já vai fazer 30 anos junto com um colega, e foi lá na beira desse rio que muitas coisas se organizaram, né? É um rio de uma comunidade, é um rio, entre os rios da região, lá, um dos rios mais vivos, ainda tem muita natureza lá,
E eu estava na beira do rio e esse meu colega ele começou a trabalhar com adaptação do meio líquido para os moradores, porque tinha acontecido alguns casos de afogamento com natação, ele era educador físico. E naquele dia eu disse, eu vou te ajudar a fazer esse trabalho. E eu fiquei nesse movimento, entrei, fiz essa primeira aula com ele, eu sempre gostei de nadar, sempre surfei, né? Desde 5 anos de idade morei na beira da praia, surfei, comecei a surfar com 4 anos, minha tia me jogava na prancha e fiquei, essa adaptação desse meio para mim era uma casa, me sentia muito, muito em casa, né? Então começamos a trabalhar aquilo com a comunidade, eu já nadava nessa época, e na beira daquele rio eu comecei a entender um pouco dessa vinculação do ser humano com a natureza, né? Porque o rio estava em transformação toda hora, tinha que olhar as forças do rio, tinha que entender os ventos, tinha que entender isso que faz o nosso ambiente ser essa vitalidade que a vida traz, né, na natureza. A gente vai vendo essa diferença acontecer, né? E eu comecei a trabalhar ali na comunidade, fazer esse trabalho todos os verões, né? Isso vai fazer 33 anos atrás. E eu ainda estava estudando, ainda estava naquela fase, o que eu vou fazer da minha vida, né? Não sabia ainda, era jovem, tinha 18 anos, estava escolhendo o vestibular ainda. E aí eu me lembro que na época não tinha um curso que eu queria fazer educação física, mas aquela coisa dos pais, interferência do meu pai é advogado, e ele queria que eu fosse advogado, e eu assim, puta, mas eu também me dava bem com isso, porque eu também conhecia os amigos que eram advogados. Eu nem te imagino de terno e gravata no mas já fórum. andei muito de terno e gravata. Eu já trabalhei no fórum, no tribunal, em banco. Eu também não consigo, Rodrigo. Mas já trabalhei nesses lugares no estágio, principalmente, né? E acabei passando no vestibular para o curso de Direito, né? E dentro do curso de Direito era uma loucura, porque estava lá dentro de um curso que eu tentava aprender, me mergulhava lá, mas eu queria um direito holístico, um direito que ia para um outro assunto. Nessa época eu estava nas minhas crises de escolha pessoal, tive a oportunidade de estar num acompanhamento terapêutico com uma psicóloga que tinha uma vertente também corporal, haitiana e sistêmica e gestáltica, e aí com aquele olhar dela ela foi me ajudando. Eu lembro que eu fazia terapia das minhas crises, o que eu estou fazendo na profissão, caminho de vida. Mas eu continuei fazendo o curso, fiz o curso de Direito, mas acabei indo para o direito, buscando direito ambiental, um direito envolvido com a natureza. Daí, no curso de Direito Ambiental, né, nesse movimento do curso de Direito Ambiental, de escuta, né, de trabalhar o direito voltado para a natureza, trabalhei no Ministério Público do Meio Ambiente como estagiário. E lá fui aprendendo muito sobre floresta, meio ambiente, porque eu gostava de estar na beira do rio e queria cuidar preservar aquele meio, porque o que aconteceu? Era ali que tinha vida para você, Era ali que né? tinha vida, porque o que tinha acontecido na minha cidade? Os rios que tinham no centro estavam morrendo, não tinha mais a potência aqui de um rio vivo, né? Eles foram sendo intoxicados pelo crescimento da cidade. E esse rio lá da Guarda de Embaú era o rio ainda um dos rios vivos e vitalizados, que tu podia tomar um banho nele, estava tranquilo, assim, né? Então ele virou uma luta, quase que a luta pelo direito. Então fui mais para o lado de um ambientalista que estava tentando trabalhar com as crianças na adaptação ao meio líquido e fazer daquilo um trabalho bem corporificado na natureza com a comunidade, para a comunidade ter significado que o rio precisa ser mantido vivo. Então associei essas forças todas do direito com educação ambiental, com o trabalho da prática da natação e do surf, que já é o que eu fazia, e fui fazendo aquilo até que eu me formei em Direito. Me formei em Direito, não lembro, foi em 2000, acho que foi isso. E me formei em Direito, passou 6 meses, eu já estava fora do Direito, óbvio. Né? Fui morar na Guarda de Embaú e fiquei procurando o que eu vou fazer da minha vida. Né? Meu pai estava alucinado comigo, que ele queria que trabalhasse no escritório, e os amigos convidando para ir trabalhar em algum lugar com Direito. Eu, não, eu vou mudar. E aí, de repente, eu vi na Universidade do Sul de Santa Catarina que tinha o curso de Naturologia. E eu fui lá olhar como é que era formado o curso. Cara, a grade do curso, eu fiquei ali olhando, não, é isso aqui. E quando eu fui ver o curso de Naturologia, ele era um curso voltado para educação, saúde e arte, vinculando as medicinas xamânica, medicina ayurvédica, medicina chinesa e a medicina clássica, vamos dizer, a fisiologia, a psicologia. Era um curso bem amplo nesse sentido, na época que eu estava
quando eu entrei, né? Eu conversei com a minha mãe, preciso voltar a estudar, não vou ficar aqui fazendo isso aqui não. Deu aquela coisa de dúvida de tomada de decisão, ter que parar uma profissão para começar outra. Esses momentos mexem com a gente, eu assim, não é por aqui. E aí, passou 6 meses, eu já estava fazendo cursando naturologia, e foi um curso assim que encaixou na minha forma de ser, assim, porque fiz todas as cadeiras assim com muito empenho, com muita dedicação, muito envolvido, e enquanto isso estava acontecendo, o trabalho na Guarda do Embaú lá, que é onde eu trabalhava na beira do rio, continua acontecendo todo mês, todo ano, né? E eu fui fazendo um movimento de tentar entender a natureza, tentar entender essa vinculação do homem, o homem natural, essa questão com a fitoterapia, porque eu curso em fitoterapia, com o fluxo da vida, né? Daí eu fui entender o fluxo que eu sempre associava a natureza com essa medicina, com as medicinas da própria naturologia, né? De como o nosso corpo flui, como o Qi, na medicina chinesa fala que o Qi flui pelo corpo, na medicina ayurvédica é o prana. E aí a gente foi começando a tentar entender como esse corpo era formado. E como, numa linguagem de Hermes Trismegisto, como o fora e o dentro são associados, né? Qual é essa medicina que associa a natureza humana com a natureza da natureza? E comecei a tentar, meio alquimista nesse sentido, dessa pesquisa, né? Não eu como alquimista, mas essa pesquisa de buscar esse ser natural, esse ser que está dentro da gente, como o nosso encontro de alma, de sentido, de espírito, para onde eu estou indo, o que eu vou fazer aqui nesse meio ambiente, nesse planeta Terra, né? Como eu estou vinculado com esse planeta Terra, como eu respiro esse planeta Terra. Isso foi um dos princípios assim que foi fazendo eu aprofundar no desejo de estar fazendo astrologia. Aí eu me lembro que na segunda fase eu já estava, como eu já tinha formado direito, tive a possibilidade de fazer cursos, antecipar cursos, né? Na segunda fase eu já estava iniciando um curso de medicina chinesa, fazendo uma formação em especialização em medicina chinesa, que fui fazendo junto com a universidade, e isso me abriu um mundo assim dentro da universidade, porque eu já estava estudando os conceitos de meridianos, os conceitos de pontos, os conceitos de mapa corporal e toda uma visão que a medicina chinesa traz. E junto com isso pude mergulhar e ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de fazer um curso junto na área corporal, que daí eu fui com o Ralph Viana, que é um dos grandes mestres, aí hoje ele deve estar com 70, quase 75 anos por aí. Ele é um dos ele que trouxe o Lowen para cá, ele trouxe os grandes iniciadores do movimento da terapia haitiana no Brasil, né? A bioenergética. Daí eu fiz essa formação com o Ralph Viana em bioenergética durante a universidade. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, na universidade estava vinculado, eu estava fazendo outros cursos de soma ali, e aí a minha visão de realidade, de perspectiva psicológica, de perspectiva corporal, de associação com todo esse trabalho que eu já fazia de compreensão do rio, do mar, das dinâmicas da natureza, né? Pensando mata ciliar, pensando sistema amplo, né? De conexão homem-natureza, foi se ampliando na minha compreensão. E aí isso estava no meio do curso ainda, e eu fiz outra formação com uma terapeuta médica alemã, chama-se Doris Werner, e ela dava o curso de medicina exogética. A medicina exogética foi criada por um médico chamado Peter Mandel, que ele trabalhava com a visão do corpo através todas essas medicinas, junto com Cabala, junto com medicina chinesa. Ele fez um trabalho dentro da fisiologia, usando a fisiologia da medicina clássica e a fisiologia energética, e mapeou muito, com pesquisa muito de alto nível, como as memórias são registradas no corpo, onde o corpo associa as coisas, e ali ele criou um mapa de visão do mundo corporal, né, no sentido assim, um mapa mundi do corpo, que eu chamo de um mapa exogético, é como se fosse onde estão registradas as memórias, vamos dizer assim. A microfisioterapia faz muito isso, não faz? Já ouviram falar? Eu não conheço, eu conheço a microfisioterapia, mas eu não conheço a abordagem no sentido de onde é que vem a função. É quando você fala da memória corporal, me lembra muito escutar alguns microfisioterapeutas usando muito essa dinâmica. Deve ser os mesmos conceitos. Pode ser. Eu estou trazendo assim
Medicina Exegética, do Peter Manning, que foi abriu o meu mundo de percepção, assim, de como um registro está na coluna, como outro registro está no músculo específico, ou qual órgão. Daí a medicina chinesa também tem essas associações. Então foi me dando uma visão de corpo e de fisiologia energética do corpo, fisiologia psíquica ou emocional do corpo, que foi sendo associado, né? A gente vai criando vários mapas mentais, é como se abrisse o Google ali interno e aí de repente tu olha para uma fala da pessoa, a fala está associada a muitas imagens, a fala está associada a uma determinada memória, aquela memória, se ela fala de uma dor específica, está associada a um determinado momento de formação embrionária. Então tem todo um estudo amplo dentro que foi sendo associado com a naturologia. E ao mesmo tempo, junto com isso, a naturologia como é saúde, educação e arte, eu trabalhei dentro de um projeto chamado Linha Verde. Esse projeto era um projeto de educação através da fitoterapia. E a gente trabalhou nas escolas locais e na escola da comunidade, fazendo um projeto que era de montagem de horto fitoterápico, com fitoterapia, ensinando para criança, ensinando para a comunidade. E esse projeto também trabalhava nas pastorais da saúde, a gente ia para as pastorais da saúde junto com a Igreja Católica, lá tem essas pastorais da terra, pastorais da saúde, e a gente preparava fitoterápicos, plantava, fazia o horto para a comunidade ter o acesso a um medicamento fitoterápico tirado de casa, né? Como na origem da gente, né? Na origem dos nossos avós. E nesse trabalho, eu fui trabalhando dentro de uma escola, associando isso com muita arte, trabalhando muito com circo, com dança, né? Tinha amigos meus que eram especializados na área do circo, então eu fui associando essa corporificação da arte junto com a corporificação da medicina, eu digo medicina fitoterápica. Então, na escola, a gente conseguiu, nesse projeto, trabalhar numa escola particular, que ela deu toda a autonomia para a gente trabalhar com as crianças, desde a arte do plantio, desde a arte de pensar o sistema físico. Tanto é que a gente criava... o horto ele era em forma de um organismo. Por exemplo, o coração, quais eram as plantas mais adequadas comumente para o coração, quais as plantas mais adequadas para o fígado, quais as plantas mais adequadas para o intestino. Então a gente ensinando as crianças através de montar o horto, entender as plantas, conhecer a fisiologia, e esse colégio tinha a oportunidade de ter um laboratório de química junto, e aproveitava fazer a transdisciplinaridade junto com... Esse foi um projeto que eu coordenei lá durante 5 anos, que era o projeto Linha Verde, dentro da universidade. Isso tudo no meio tempo de formação. Uhum. E como a naturologia também tem a área da musicoterapia, a gente tem um trabalho muito amplo também na musicoterapia. Na naturologia a gente tinha um grupo de percussão, a gente trabalhava com essa questão do ritmo, da dança, né? Tinha maculelê, tinha essa questão toda, e eu estava sempre envolvido nesses... Uhum. E como eu estava coordenando esse projeto Linha Verde, a gente levava esses outros projetos de música, os projetos de arte, para dentro da escola. Então isso foi forjando uma formação que eu acho que que tem a ver com a cultura do Brasil, essa cultura que também se amplia além do Brasil, mas uma cultura de origem afro, de origem chinesa, de origem indiana, que a gente foi usando toda essa ciência que a naturologia foi dando a oportunidade de a gente trabalhar e trabalhando nos colégios. Então aquilo ali me forjou muito como educador nesse sentido, no educador do processo de trabalhar o contato da pessoa nesse sentido com que dá sentido, né? No sentido de ela se encontrar. E hoje a gente vê muitos alunos que eram alunos, hoje são educadores, outros tomaram outros caminhos, né? E isso não deixava de trabalhar na beira do rio com as crianças. As crianças foram crescendo. Hoje nós já estamos na beira do rio, na 3ª geração. Eu já dou aula para os filhos dos filhos. Tem a mãe, o filho e o filho do filho, né? Já estão 3 gerações que a gente está dando aula na comunidade. Já virou uma identidade. Esse projeto surgiu... Foi quando eu lancei esse livro, O Rio que Conta Histórias, porque o livro foi como uma forma de a gente criar um material pedagógico para que as crianças, que eram as mais tenras, 2 anos, que a gente começa com 2 anos, quando vai chegar dentro de um ambiente, que é um ambiente muito grande, amedronta, né? Porque uma onda, quando ela bate, ou então um rio que afunda, ou então uma temperatura que toma conta. E aí eu criei esse livro junto com o meu amigo, que é o Rio Conta Histórias, para que a gente pudesse, de alguma forma, ter esse material didático para a criança, para a mãe poder contar história,
para o filho, para quando ele chegasse para a aula, aquilo não ser tão, tão enormemente, o Rio ter é um personagem fabuloso, né? E aí, com esse trabalho, isso tudo dentro desse período, eu passo a me dedicar à clínica naturológica. Daí depois que eu me formei, eu só me formei 6 meses depois, eu abri uma clínica e fiquei trabalhando durante esses 20 anos que passaram, atendi muita gente usando essas práticas. Depois me formei em constelação familiar também, e hoje, né, fui buscando mais o trabalho. Hoje estou fazendo a formação em análise bioenergética e também no IBAR, né, que é com a visão do Genovino Ferri, que é uma visão hoje super contemporânea na relação de pensar a terapia haitiana, né, contemporânea. E como é muita coisa, a gente vai pensando. E também fiz a formação faz 2 anos agora, junto com a Janete, do TRE. E hoje vim para Goiânia, deixei meus clientes todos lá. Hoje eu atendo eles online. Com a possibilidade da pandemia, eu nunca imaginei que eu ia atender uma pessoa online. Foi a coisa mais assustadora para mim. Fiquei 2 meses. Se adaptando. Fiquei 2 meses sabendo o que eu vou fazer da minha vida. Eu só toco nas pessoas ou eu faço um contato presencial. De repente, eu fiquei 2 meses sem saber o que ia fazer. Aí comecei a criar essa possibilidade. E aí deu a possibilidade. E aí foi a oportunidade que eu vim para cá, para morar em Goiânia. E aí comecei a trabalhar, conheci a Janete e começamos a trabalhar com o TRE no parque. Isso que vamos falar um pouquinho depois aqui. Sim, eu acho interessante ouvir o Rodrigo falando. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com ele numa empresa, né, até do Sim. TRE. E a gente voltou, eu, ele e a Luciana na estrada, né, e a gente falando sobre tudo isso, sobre essa questão da integração, né, do corpo, mente, vida. E falou, gente, qual a formação que o Rodrigo não tem? Todas as formações, assim, né? Uma pessoa extremamente estudiosa e competente. Já fui atendida por ele, maravilhoso, e já indico ele para um monte de gente. Se precisarem de um terapeuta corporal maravilhoso, é o Rodrigo. Obrigado, cara. Janete, você hoje tá na clínica, mas também tá na faculdade. Como é que é? Tá no seu dia a dia, sua rotina. Hoje você atende clínica. Você trabalha com biodança também ou não? Me fala um pouquinho de como você está hoje. Como que você está atuando hoje? Sim. Então, Karina, como eu falei, eu desde criança tinha o sonho de ser professora, né? Então, eu nunca abandonei a sala de aula, a docência. Comecei com 17 anos, educação infantil, depois fui para docência universitária, coordenei cursos, né? Curso de psicologia, curso de gestão de RH, gestão executiva de negócios. E sala de aula são já mais de 30 anos, se eu for contar desde a educação infantil, né? Então, eu continuo com sala de aula, hoje trabalhando no curso de psicologia em uma universidade em Goiânia. E desde muito cedo na psicologia eu me apaixonei também por pesquisa, né? E no doutorado essa paixão pela pesquisa ela se concretizou. Eu conheci uma metodologia que se chama revisão sistemática e meta-análise no doutorado e me especializei nela. E desde 2019 eu abri um instituto, então eu tenho também um instituto de pesquisa, que é o Instituto Capel Castro, com minha sócia que é a Viviane Castro. E nesse instituto nós desenvolvemos então consultoria, assessoria e vários projetos relacionados com pesquisa e bem focado, né, com ênfase em revisão sistemática e meta-análise. Então hoje é um trabalho também que eu desenvolvo, que eu gosto muito e nós estamos com vários projetos agora para o próximo ano de ampliação do nosso instituto. Então, isso seguindo nessa direção da docência e da pesquisa, né? Então, continuo em sala de aula e com o instituto e voltei para o consultório. Eu tinha feito psicologia clínica lá no começo, quando eu terminei o curso de psicologia, mas em função dessas formações todas, né? Em função de mestrado, doutorado, família, então eu deixei clínica por um tempo e retornei há alguns anos, já agora com a psicologia corporal, né?
Então, eu desenvolvo hoje no consultório trabalhos de atendimento individual e trabalhos com grupo também. Que, na verdade, o que eu gosto muito mesmo, né, na psicoterapia é do trabalho com grupos. Então, eu gosto muito da psicoterapia de grupo e já desenvolvi alguns projetos. Na pandemia também fui para o online e com grupos. Eu estava exatamente trabalhando com um grupo de mulheres quando a pandemia começou e nós ficamos o ano todo, né, de 2020 desenvolvendo a psicoterapia de grupo online, né? E Que agora, bom, né, que a tecnologia nos possibilitou isso, né? Para muitas sim, pessoas foi uma resistência, mas a gente viu que funciona também, né? tem que se fazer uma série de adaptações, mas Sim. foi possível, né? Tem limitações, tem diferenças, mas foi possível e tem sido possível ainda. Agora, para o próximo ano, a intenção é realmente voltar com os grupos de forma presencial, né? A psicoterapia de grupo. E já há muito tempo, acho que desde que eu comecei com os estudos na psicologia corporal, eu ouvia falar da TRE, né, que é a técnica de redução de estresse. Já lá em 2014, 2015, e eu querendo fazer a formação, mas assim, com outras prioridades, outras atividades acontecendo, o próprio doutorado, né, que eu terminei em 2018, demorei bastante para terminar, e depois que eu terminei, então eu queria muito fazer essa formação. Mas a formação ela acontecia só presencial em Brasília. Brasília está aqui do lado, mas mesmo assim, né, tinha uma série de dificuldades aí. E quando foi então em 2021, no início do ano, ouvindo uma live de um amigo nosso, que é o Joviniano Rezende, né? O Jovi, ele estava entrevistando o Marcelo Amaral, que é a pessoa que coordena, né, o curso, a formação de TRE, junto com o Mariano aqui no Brasil. E eu assistindo uma live dele, eu fiquei sabendo que uma semana depois começaria a formação. Online. E eu corri, é pra mim. Então corri, falei, pra mim é agora. Né? Ia começar em abril, isso foi uma semana antes, eu fiquei sabendo, ainda tinha vaga. Eu consegui fazer a minha inscrição e nós passamos então o ano de 2021, né, de abril a dezembro, fazendo a formação, que é uma formação maravilhosa, ela não perdeu em nada sendo online, porque em todos os encontros nós tínhamos, né, os exercícios em casa, as práticas coordenadas por eles, pelos professores, e várias atividades para serem realizadas ao longo, né, entre um encontro e outro. E como isso vem de encontro, né? Assim, a gente sabe hoje que o Brasil é o segundo país considerado como mais estressado do mundo, perdendo apenas para o Japão. E aí vocês vêm com uma formação que é muito sólida, né? Já vi a grade, desejo fazer também a formação. Sim. E num momento pós-pandêmico em que vocês oferecem isso no parque, né? Que coisa linda. Já falei que vocês fazem um bem para a humanidade. Muito obrigada pela humanidade. Mas fala mais um pouquinho, só que nesse contexto da gente ter descortinado essa questão do estresse mundialmente falando, né? E hoje com dados, enfim, a gente tem muito insumo de dados para poder falar sobre o adoecimento mental, mas o estresse como um gatilho enorme para isso. Fala um pouquinho do que é a formação, do que é o TRE e de como que vocês aplicam isso no consultório e depois a gente fala do desestressa nos parques. E para mim, assim, veio como um casamento perfeito, porque eu já vinha estudando qualidade de vida desde o mestrado, né? No mestrado eu estudei vivências de prazer e sofrimento no ambiente de trabalho. Então, muito burnout, estresse, depois no doutorado, qualidade de vida, né? Então, assim, aquilo que o meu professor falou lá atrás, né? No meu orientador de doutorado, se tornou na minha vida a minha linha de pesquisa. A minha linha de pesquisa, a minha área de pesquisa e o foco mesmo, o meu olhar hoje é voltado para a questão da qualidade de vida, o bem-estar e saúde. E aí o estresse nesse meio, né, dessa linha de pesquisa. Queria só pegar um gancho na sua fala. Eu tenho um gráfico, que normalmente eu estudo ele também. Ele é um dado do IBGE de afastamentos por CID-F nas empresas. CID-F é o CID de saúde mental, né?
seja a doença que for, depressão, ansiedade, estresse, pânico. E desde 2017, antes da pandemia, ele já ultrapassa outras doenças, como pressão arterial, como problemas de coração, como dermatose. Tá lá no gráfico, é um gráfico de 10 anos mostrando o crescimento dos afastamentos com CDF no Brasil. Pelo um dado do IBGE de janeiro de 2020. Então, ele vem de 2010 a 2020, e quando chega em 2017, ele já passa as outras doenças dentro das empresas. Sim. E aí, quando você fala que estudou isso, a qualidade de vida, o adoecimento no trabalho, né? Como isso é evidenciado hoje, e vocês, mais do que ninguém, percebem isso no corpo das pessoas, né? Não só na fala, não só nas histórias de vida, mas no corpo. Então, assim, eu vejo que na minha trajetória, mesmo na psicologia organizacional, eu já me interessava muito por esse tema. O meu mestrado já foi estudando essa questão, né? E aí foi lá na formação em TRE que eu conheci o Rodrigo. Fizemos várias atividades online, né? O Rodrigo em Santa Catarina e eu aqui, então éramos colegas na formação. E aí agora, no início desse ano, nós tivemos a oportunidade de participar de um curso de aperfeiçoamento, né, pela Fiocruz. Então, os nossos professores, professor Marcelo e Mariano, né, eles fizeram essa parceria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal com a Fiocruz e conseguiram oferecer um curso de aprofundamento para os servidores da Secretaria e fizeram uma seleção para nós que já somos facilitadores, que já temos a formação, e nós então entramos com projetos para seleção, para esse aprofundamento, para esse aperfeiçoamento. E foi exatamente nesse momento que eu entrei, cada um entrou, né, Rodrigo, com um projeto. Eu entrei com o projeto, com essa proposta de desenvolvimento, né, implantação e desenvolvimento da TRE nos parques aqui de Goiânia. E esse projeto foi então selecionado. E o Rodrigo estava também, ele também teve um projeto selecionado, mas nós precisávamos fazer parcerias e só nós dois estávamos na formação aqui de Goiânia, né? Só nós dois de Goiânia nesse curso de aperfeiçoamento. E aí negociamos, né, Rodrigo, e resolvemos então eleger esse projeto. E nós dois então assumimos o projeto. O Rodrigo já estava também morando em Goiânia, né, esse ano, então período. Tudo deu certo. E eu queria que o Rodrigo então falasse um pouquinho da TRE, do que é e desse projeto nosso, né? O que é a TRE, afinal de contas? Vou falar um pouco de como eu conheci a TRE a partir da minha experiência na clínica, né? Como eu fiz a formação em bioenergética e sempre trabalhei com o corpo, com massagem, com várias técnicas associadas, eu comecei a ver essa questão da bioenergética com uma catarse, algo que treme, algo que solta, algo que libera. E sempre usava isso na clínica, né? Não o TRE, né? Mas a bioenergética, os trabalhos mais corporificados, no sentido de uma demanda, de tu tirar aquela tensão. De uma descarga. De uma descarga, ou de um né? lugar de uma expressão, ou de uma angústia. Trabalhar esse contato com esse corpo que tem uma expressão de pulsão, ou que está contraído, ou que está expandido, dependendo do que está acontecendo, se está muito numa área dissociada ou está muito conectado com um aprofundamento angustiante, né? Então, como é que esse corpo pulsava, pensando em bioenergética. E aí, quando eu tive a oportunidade de entrar no curso TRE, eu já tinha uma amiga que já tinha feito, e ela tinha aplicado uma vez em mim, e aquilo ali, quando ela aplicou a primeira vez, eu registrei a técnica, comecei a fazer a técnica, estudar a técnica, aplicar a técnica dos meus clientes, antes de fazer até a TRE, a formação. Porque eu tinha conhecimento que o próprio David Berceli, quem fundou a técnica, o pai da técnica, é exatamente ele que pensou a TRE, ele pensou ela para ser usada para situações de muito estresse, muito conflito, né, no sentido de mal-estar humano mesmo, que ele se usou nas guerras, usou no pós-guerra, usou após tsunamis e terremotos, e ele começou a criar a TRE a partir de um estudo que eu acredito que deve ter sido da experiência dele como alguém da bioenergética, que começou a ver qual o mecanismo mais apropriado para lidar com um grande grupo sem tantas interferências, porque não tinha como dialogar com todo mundo, não tinha como fazer uma análise individual. Então ele pegou a técnica e fez algo muito bem feito, muito bem estudado. E como ele deve ter aplicado para milhares de pessoas, ele foi aperfeiçoando no decorrer desse tempo,
Ele é muito sensível, a gente teve a oportunidade de fazer Dois dois workshops com ele agora, recentemente. Ele é assim, né, fabuloso, ele sente coisas que assim, ele vê o micromovimento, assim, é uma experiência muito grande no contato com o corpo, é visível isso, é emocionante. E daí o TRE foi, quando eu comecei a trabalhar essa relação e fiz a formação em TRE, eu comecei a ver, pô, tem algo muito especial no TRE. Ele é muito delicado. O TRE, eu digo que é um tremor, é um morador da tua casa que faz tempo que tu não vê. E quando tu deixa ele entrar, Legal. é bom que tu sorria, porque ele vai fazer bem para ti. Então, quando o tremor vai entrando... É porque quando a gente experimenta, né? Como aluna, como, enfim, experimentante, é maravilhoso. Como é maravilhoso experimentar isso com vocês. Quando eu falo que vocês fazem o bem para a humanidade, é sério, gente. É de viver isso e saber como isso reverbera no corpo, reverbera na vida, né? Reverbera nas nossas relações. E acho, só te interrompendo um pouquinho, Rodrigo, eu acho que é interessante, assim, o que eu tenho percebido na minha vida é que pós-TRE, né, antes e depois da TRE, uma transformação enorme no meu ritmo de vida, nas minhas escolhas, na minha sensibilidade, na minha percepção. Então, não são só 7 exercícios, né? Na verdade, é uma transformação mesmo. À medida em que nós vamos praticando com regularidade, nós vamos nos tornando pessoas muito mais presentes, né? Muito mais atentas, muito mais sensíveis, com muito mais cuidado, porque ela é uma técnica de autocuidado, né? Sim. Então, transformações vão acontecendo. Eu tenho percebido muito isso na minha vida como um todo, em várias áreas, né, da minha vida. Eu também percebo, e é interessante, eu tô voltando aos poucos depois da lesão para a prática de atividade física, e a educadora que me acompanha, a Raquel, ela fala isso, falou assim, agora você tremeu aqui no treino, você tá achando bom, você tá rindo, porque agora você aprendeu que tremer faz bem, né? E ela brinca muito, porque quando você tem um esforço maior ou alguma coisa assim, você tem a autoconsciência, né? A percepção corporal muda depois do TRE. Mas desculpa, né? Não, continue. Eu acho que tá lindo assim mesmo, porque é bem orgânico mesmo. O TRE tem essa organicidade, ela faz esse diálogo orgânico contigo. Porque quando a gente diz que é alguém que chega na tua casa e às vezes o tremor vai chegando, ele vai ganhando um espaço como um convidado, porque você ativa o tremor, que essa que é a sabedoria que o David Berceli ativa, é que ele criou métodos para ativação. E a gente vai ativando o tremor no exercício, nas práticas. Tem hora que esse tremor ele pode tocar em alguns lugares que são desconfortáveis, mas tem a sabedoria que o David também, eu acho que na prática, nesse estudo profundo, ele convida você a ir no menos, assim, ele convida você a reduzir, a parar talvez ali, a dizer não para aquilo que você ir para uma carga máxima. Não, tem que chegar na solução. O TRE, eu acho que é um caminho que vai se solucionando, às vezes pelo não fazer, às vezes pelo tu parar na hora que sentiu demais, às vezes para te ter uma escuta de respeito, porque a gente está acostumado, não, eu tenho que resolver essa situação, eu tenho uma meta aqui que agora é tremer até o fio de cabelo. Só que é uma ilusão, o TRE vai mostrando para a gente que o caminho é feito com uma escuta muito sensível, uma escuta que eu acho que eu gosto muito da palavra, que é do conforto, que é um conforto de dizer, não, isso não está confortável, então eu posso parar. Eu vou começando a dizer o que é o importante, qual o lugar mais importante. Qual é o meu ritmo? Isso, qual é o meu ritmo? Eu lembro muito de você usar essa frase, né? O menos é mais. Isso. Né? O menos é mais, às vezes, ali no seu ritmo, no seu tempo. E saber, às vezes, a gente tem que ter a coragem. Eu acho que o TRE ensina a gente a ter coragem, a dizer, isso eu não quero agora. Para aqui. Vou esticar a perna, não vou fazer. E isso vai se reverberando quando tu vai estudando essa sensibilização de consciência corporificada, porque ela é corporificada. Essa ciência, ela vai te dando essa possibilidade para ti, quando tu corporifica algo, quando tu identifica no teu corpo alguma sensação, isso vai para o psiquismo na ação da vida. Sim. Um outro fator que eu vejo que o TRE tem uma grande potência é como eu já estudei muito meditação, fiz muitos trabalhos de meditação, vivências mesmo de ficar mergulhado em dias meditando. O TRE ele ensina isso. A meditação vai dizer, foca na mandala, ou foca na vela, ou foca no som, ou foca no teu corpo em um ponto, ou foca na respiração.
E o TRE te convida, foca nesse tremor que está percorrendo. Foca lá e de repente você está exercitando um exercício que é simples, mas que é um exercício que te leva a um estado de meditação. Sim, e é interessante falar isso, que é um exercício que é simples, porque as pessoas me perguntam, qualquer um pode fazer? Criança pode fazer? As pessoas acham que é algo difícil, né? Que é o tremor, é algo assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, desmistificassem isso, que é algo leve, que é sutil, que qualquer pessoa pode fazer. E é no limite do corpo de cada um. Né? Mesmo eu aqui, ó, lesionada do joelho, consigo fazer o TRE dentro do meu limite. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para desmistificar, porque as pessoas acham que é algo, às vezes, impossível, né? E o menos é mais. E esse é um dos princípios, né? Por isso que eu reforcei, enfatizei, que a técnica acaba produzindo mudanças nos hábitos, nos princípios, na visão de mundo, né? Porque uma das questões é essa, né? Então, é respeitar o seu limite. Então, é possível fazer os 7 exercícios diante de qualquer contexto, em qualquer idade, em qualquer situação, com qualquer forma física. Porque ali não é uma disputa, né? Quando nós estamos em grupo, não é uma comparação. Cada um vai fazer dentro do seu tempo. Se conhecendo, o Rodrigo gosta muito de usar uma expressão que é uma autopesquisa, né? Então, é uma técnica de autopesquisa. É você se conhecer naquilo que você está fazendo, para se respeitar, para conhecer os seus limites, se respeitar, né? E não ir além. Então, assim, o que eu percebo? Que nesse momento em que a gente vive, né, muito essa coisa do faça mais, vá além dos seus limites, né? Supere-se a qualquer preço, né? E com metas, às vezes metas muito, muito ousadas. Muitas vezes, em função disso, a gente acaba passando por cima dos próprios limites mesmo e causando lesões e violências, né? Abusos com o nosso próprio corpo, com a nossa mente, com a nossa emoção, porque a gente tem essa cobrança o tempo todo, né? De ser melhor, de ser primeiro, de ganhar mais, de ter mais, de ser muito, de ser tudo. Então, a TRE, ela vem com uma outra filosofia. Não é de acomodação, mas é uma filosofia de autorregulação. De autorregulação, de autoconhecimento, de respeito, de deixar fluir, né? Se conhecer para fluir. E aí eu lembro muito, Rodrigo, de você num texto que a gente fez agora para fechar o projeto, que a gente preparou um relatório para a Fiocruz, né? Dos projetos todos, e foram assim, vários projetos desenvolvidos no Brasil todo, com realidades muito diferentes, né? Em escolas, em presídios, nos parques, com hospitais, com pessoas que estão em outros países, refugiados, né? Então foram trabalhos maravilhosos, e o Rodrigo escreveu um texto, né, para a gente finalizar o projeto e apresentar o relatório, em que ele faz essa comparação, né, da TRE ali no parque com a onda, né? Acho que depois no final, se você puder falar um pouquinho, Rodrigo, desse poema que você escreveu, desse texto, né? Comparando a TRE com essa questão mesmo da fluidez das ondas, né? Do movimento do mar, que é uma coisa ali natural. Então, os tremores, eles são naturais. Todos nós trememos. Só que socialmente a gente acabou vinculando os tremores a algo negativo. A medo, principalmente. A ruim, né? A fraqueza, né? E o que o David... Vulnerabilidade. Principalmente vulnerabilidade. O David Berceli, ele estruturou exercícios que fazem exatamente ativar, ou desencadear, ou liberar os tremores, né? E liberando os tremores, ou seja, com a vibração, com os tremores, o nosso sistema nervoso, ele desacelera, e ele libera o estresse, e ele libera a tensão, e ele libera as dores. Então, é uma atividade de liberação de estresse, por quê? Por meio dos tremores, o nosso sistema nervoso se regula, ou ele se autorregula. Né? Então, a gente tem aí uma série de pesquisas mostrando, né, o efeito da TRE no sistema nervoso, nesse processo, né, Rodrigo, de autorregulação. Tanto que ele é aplicado no coletivo para tragédias, né, gente? Vamos falar assim, furacão, tsunami, em catástrofes, né, ambientais. Né? Ele só tem como é que é?
algo que para quem não pode fazer TRE, só gestante, a gestante é conduzido para não fazer porque pode mobilizar um processo na gestação, né, provocar um parto, vamos dizer assim, provocar um nascimento, né, porque pode mobilizar. Então eles preferem não fazer com a gestante. É uma das regras, é a única regra que tem, Sim. certo? A outra coisa que eu acho interessante do TRE e de sentir o TRE é quando o TRE ele pode ser uma ferramenta de pesquisa, quando eu chamo de autopesquisa, por exemplo, igual o choro e o riso. Eu tenho usado muito no parque a associação tremor, choro e riso. No sentido, porque a gente também faz tabu do choro e do riso. O riso não tem tanto tabu, tá todo mundo com cara de sorriso, às vezes triste. O choro, e se a gente permitir que o TRE, isso não está na teoria do TRE, isso tem muito mais a ver com como eu tenho escutado o TRE vibrar, porque quando a gente respira fundo e solta, ou quando a gente solta uma lágrima e deixa um choro vir, não alivia. Tem os efeitos aliviantes do choro, tem os efeitos aliviantes do sorriso. E se for pensar choro e sorriso, eles estão associados a um tremor do diafragma. Ele vai tremer o diafragma, vai gerar vibração. Não tem um choro verdadeiro que não seja vibrante. E não tem um sorriso verdadeiro que não seja vibrante. Então eles estão muito associados. Então eu gosto de brincar nesse sentido no trabalho do TRE que eles têm essa potência dessas duas qualidades máximas que é o choro e o riso. A criança nasce e ela chora. Ela chora para dizer que está viva. Sim. E a gente está feliz, a gente ri, mostrando a vitalidade. Então o TRE ele faz essa integração com essa vibração, que vão voltar ao que a Janete falou das ondas. Eu acho que o TRE tem a ver com essa reconexão com um pulso vital. É reconexão com um pulso vital. Todas as células, todo o sistema está em pulsação, ou em contração pulsátil, ou em expansão pulsátil. Sim. Se tem um oceano, que tem uma onda, eu acho que a gente fala para as crianças lá na beira do mar, a gente usa assim, tu acha que essa onda que chegou agora aqui, de onde é que ela veio? Será que ela não veio de um abalo sísmico lá no Havaí, ou lá nos Estados Unidos, ou algum lugar, né, na Indonésia, e aquela onda ela foi sendo formada no oceano, pegou vento, pegou uma carona e veio parar até aqui? Então a onda caminha no oceano como o TRE caminha no nosso corpo. Às vezes vai ter um continente que faz um bloqueio. O que é um continente? É uma resistência. Essa resistência ela pode ser uma tensão, pode ser uma história da vida que está registrada ali, que precisa passar devagarinho. Aí eu não lembro mais das ondas nesse sentido. Eu já lembro mais de um iceberg que começa a derreter e a onda vai passando e vai tremendo e de repente o iceberg se desfaz e aí aquela energia que estava até a pelve vai passar até a barriga ou vai vir até o peito. É muito ondulatória essa natureza que tem o TRE. Ele está muito associado com essa sabedoria das vibrações. Né? Então por isso que ele tem que ser feito com muito afeto. Eu acho que o TRE é algo muito carinho, porque não tem lugar para chegar. Se às vezes a gente só treme, mas eu só tremi meu pé. Ótimo. Tu não sabe o tamanho do teu pé no teu corpo nesse lugar hoje. Sim. Porque às vezes a gente acha que tremer, até agora tem que ficar tremendo loucamente. Às vezes o tremor que vem mais sutil, que como o David falava naquele dia, muito legal, que ele falava, olha, ela entrou, como é que ela entrou num silenciamento do tremor, não estava tremendo, mas no fundo, aquele como se fosse um estado de, não sei se ele usou silenciamento, usou outra palavra, mas como se fosse um acalmamento do tremor. Dá um aprofundamento, aprofundou, ele assim, aprofundou, quer dizer, os tecidos periféricos, né, musculares, eles têm um tremor mais ativo. Mas o tremor que não vai passando num tecido mais profundo, ele é aprofundador mesmo, ele aprofunda e vai entrando numa sensação. Aí tu vai trabalhando com linguagem de diminuir o trauma ou diminuir tensão, às vezes estão muito profundas registradas. Então, e é aquela hora que parece que parou. Mas no fundo, lá dentro do tecido mais profundo está acontecendo uma micro-ondulação, vibrações que vão abrindo caminhos. Então, a gente vai começando a sentir esses percursos. E quem vai fazendo mais o TRE vai vendo, essa área do ombro não está ativada, não, a área da pelve não está conseguindo chegar. Então a gente vai começando a perceber quais áreas estão mais propensas a terem tremor, quais áreas o caminho já está percorrendo. É como se você fosse conhecer uma grande cidade, que é você. E aí você vai sabendo, passei por essa rua hoje. Olha, encontrei um lugar que vibra assim aqui.
Ah, que meu queixo vibrou assim. E aí, é isso. Aí, de repente, teu braço gira. E aí, de repente, acontecem coisas que é de uma espontaneidade do sistema nervoso autônomo, que tem uma sabedoria exatamente histórica, porque o sistema nervoso autônomo ele está vinculado com nossa origem reptiliana, bem primária. Cérebro reptiliano, lá de Isso. trás. E não é laborativo. Ele só vai ser laborativo depois que a gente tremeu aqui 1000 vezes, aí eu percebi. Então é mais ou menos isso, né, Janete? E eu acho que é importante destacar também a questão de ser no parque, né? Isso. Era isso que eu ia pedir para vocês porque, falarem. assim, Vai continuar esse projeto? Sim, e assim, a TRE ela pode ser praticada online, em grupo, individual, como nós falamos em várias realidades, né, em lugares. Mas no parque tem um sabor diferente, né, Rodrigo? Porque nós estamos ali com os pés no chão, Conectados à com a natureza. terra, com a natureza, com a terra, com os sons, com a luz do sol, com as árvores, com as cores. Então, nós ficamos, já tem 3 meses, né? 3 meses e meio esse projeto. Ele começou em setembro, 4 de setembro. Fizemos a última prática no domingo passado. Estamos agora num recesso, voltaremos dia 15 de janeiro. Então, nós queremos sim continuar. O projeto pela Fiocruz já terminou, mas eu e o Rodrigo, né, nós estamos aí com a intenção, com o desejo de continuar sim, porque além de levar a TRE e beneficiar várias pessoas, nós tivemos durante esses 3 meses e meio em torno de 100 pessoas passando por lá, 100 e poucas pessoas. Então, assim, nós estamos disseminando, apresentando a TRE e várias pessoas estão sendo beneficiadas, mas mais que isso, eu e o Rodrigo, né, Rodrigo? Sim, nós estamos sendo muito beneficiados. Que maravilha. Porque a energia do grupo, a energia daquele lugar, a própria prática, só de estarmos ali no coletivo e na natureza, eu saio extremamente renovada, revigorada e energizada. Então, mesmo quando eu estou aplicando. É interessante até a sinto. formação do grupo, né? Como eu já fui em vários domingos, Sim. O grupo se forma como uma experiência única, né? Naquele momento, aquele grupo se forma, aquele sistema se forma ali, se vocês entendem de sistema, obviamente, para que algo seja aprendido. Né, de alguma forma, acolhido de alguma forma. Cria-se um campo, né? A gente tem ali um campo sistêmico. E principalmente na partilha, né, gente? Porque existe a prática do TRE, são 7 exercícios super simples de serem feitos, como já falamos, todo mundo pode se dar esse presente, mas depois tem a partilha, que é um momento muito importante para as pessoas que praticam ali. E essa conexão com a natureza e com vocês, com os profissionais que são, assim, tem todo o meu respeito, toda a minha admiração e volto a falar, vocês estão fazendo um bem para a humanidade, né? E para vocês, tudo que a gente faz, o universo devolve, né? Então, tô devolvendo para vocês. Tô aqui com a camiseta do Desestressa no Parque. Se voltar mesmo dia 15, vocês vão ver no Instagram deles, depois vocês deixam aí no Instagram, a gente tá caminhando pro final aqui, para as pessoas acompanharem, né, e ver o dia direitinho, mas normalmente aos domingos, ali atrás do Sacaria que a gente fica, a gente fica. A gente. Sim, você é do grupo. E às 9h30, né? Sim, aos domingos retornaremos 9h30. dia 15 de janeiro, das 9h30 às 11 da manhã, ali no Parque Flamboyant, realmente próximo ali ao Empório Sacaria. E temos o Instagram, né? Temos o Instagram do Desestressa nos Parques, vocês podem acessar. E as nossas redes pessoais também, né? No meu caso, janete.capel. E o Rodrigo é Rodrigo Heiming. Mas eu deixo também lá no podcast, eu marco vocês também e o pessoal já tem acesso à rede de vocês. Quero agradecer o presente da camiseta, que eu amei, muito obrigada. E principalmente o livro que o Rodrigo trouxe, quero mostrar aqui para vocês, ó, O Rio que Conta Histórias, com uma dedicação muito carinhosa dele, que eu vou ler, viu, Rodrigo? Agora eu ponho óculos, aí eu leio. Sem óculos não vai. Tomara que entenda a minha letra. Ó, para Karina Pimentel, que o rio da vida
abra com fluidez o caminho de encontro com o coração. Muita saúde, alegria e amor. Muita saúde, alegria e amor para vocês. A gente encerra o ano com esse podcast super especial. E eu queria que vocês deixassem um recadinho final, aquilo que está no coração para quem está acompanhando a gente, escutando a gente. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Posso? Eu primeiro queria agradecer a oportunidade, né? A Karina é uma pessoa muito assim que nos leva para o mundo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo em outro projeto. Agora estou aqui contigo. Te conheci tremendo também lá no parque. Eu queria aproveitar esse tempo que a gente tem para agradecer os colaboradores junto com a gente, que é a Ana Beatriz, a Sandra, o Carlos, porque quanto mais colaboradores a gente tem no trabalho de background para fazer o TRE, alivia, a gente distribui, porque às vezes pode chegar a 20 pessoas, pode chegar a 10. Então essas pessoas são as pessoas que nos ajudam muito no projeto. Sim. Né? Janete, a grande cabeça do projeto, organizadora, essa capacidade realmente de gestão dela. Incrível, né? De fazer a coisa com muita qualidade, agradecer, né? E mandar um abraço para todo mundo e convidar as pessoas para virem conhecer o TRE. É uma ferramenta que é uma descoberta com um reencontro de uma sabedoria, de um sabor do corpo. Por que sabedoria do sabor do corpo? Porque quando você saboreia o TRE, que é algo do teu corpo, é algo inato do mamífero. Todos os animais vibram. Então, quando você reconhece isso novamente, você vai descobrir uma coisa muito gostosa. Então, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também quero agradecer, eu já conheço a Karina há muitos anos, naquela época lá dos trabalhos das empresas, né, na psicologia organizacional. Ficamos um tempo aí distantes. Estou muito feliz com o nosso reencontro, com a sua aproximação, com a sua presença nas nossas práticas e queremos te ver sempre aí com a gente, né, retornando em janeiro. Quero agradecer também ao Rodrigo a parceria, né, foi um trabalho maravilhoso, muito crescimento. E tem dado super certo aí a nossa parceria, né? E nós estamos muito desejosos de realmente continuar e contamos aí com todos vocês, então, né? E eu queria propor que a gente terminasse com o nosso... slogan, eu ia falar a mesma coisa. Nosso meme, nosso grito de paz, não de guerra, né? Exatamente. Nosso grito anti-estresse. Anti-estresse, né? Gente, então, um excelente final de ano, que vocês tenham uma virada muito iluminada, que 2023 seja um ano de muito acolhimento, de muita paz, de muita alegria, né? Que a gente faça desse país um país melhor em 2023, né? Mas para isso a gente tem que ser pessoas melhores. E pra gente ser pessoas melhores, a gente pode fazer o quê? Tremer faz bem! Tchau, tchau! Obrigado! Tchau! Um beijo! Muito bom!